Olá pessoal, tudo bem? Essa semana a gente vai falar sobre uma das maiores artistas da história do Brasil, que foi a Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral nasceu no interior de São Paulo, numa cidade chamada Capivari. Ela era filha de pais muito ricos, que tinham fazenda, e aí ela estudou numa escola de freiras, e mais tarde ela foi estudar na Europa. Galerinha, eu vou dar uma pincelada só um pouquinho nos pontos mais importantes da vida dela. O texto completo sobre a vida dela tá na plataforma aí pra vocês lerem, tá? Coisas importantes. Ela foi pro exterior, estudar no exterior, estudou arte, que sempre foi uma das coisas que ela mais gostava. Sempre muito crítica. Teve contato com muitas pessoas importantes, como Portinari, como Di Cavalcanti, Fernando Ledger. Inclusive com alguns deles ela chegou até a ter um caso, mas nunca se influenciando pelas obras deles. Sempre pensando, buscando uma estrutura, né, uma linha mais pessoal. Por volta de 1928, ela entra numa linha ali chamada... ela inaugura, na verdade, uma fase chamada antropofágica, onde ela pinta a Abapuru, que é possivelmente uma das obras mais famosas dela. A Abapuru, na verdade, como a gente já deve ter falado algumas vezes, ela representa a sociedade brasileira, então ela é uma crítica para esse momento, eu quero dizer. Ela representa aí uma sociedade com uma cabeça pequena, né, que significa pouco pensamento, pouca crítica, pouco questionamento e muito trabalho braçal, ou seja, você usa demais o corpo e usa de menos a cabeça. Esse seria o significado de Abapuru, da obra que ela fez, né, não do nome Abapuru. O nome Abapuru vem de um termo indígena, que significa homem que come gente. Por mais que ela tenha contato com muitas pessoas, muitos artistas de épocas e de estilos diferentes, ela buscava sempre o estilo próprio. E o que mais veio de encontro com o que ela pensava, nesse tom de crítica à sociedade e tudo mais, foi quando ela encontrou a Anita Malfatti, isso por volta de 1922, né, com aquele grande evento em São Paulo, né, Semana de Arte Moderna. Anita Malfatti e outras pessoas que tinham esses mesmos pensamentos. E aí juntos eles formaram o grupo dos 5, né, porque eles tinham essa linha de raciocínio parecida, né, que pensavam então em não destruir, mas abandonar aquela arte totalmente realista, totalmente igualzinha, e pensavam numa arte que trouxesse mais, uma arte que fosse questionadora, uma arte que trouxesse mais crítica à posição dos governos, a toda a desmoralização com as pessoas, ao abandono às pessoas e às classes menos favorecidas, enfim. Junto com a Anita Malfatti, a Tarsila então formou esse grupo com Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Del Picchia, que era um italiano escultor. Menotti Del Picchia é o cara que fez lá aquela escultura do Monumento às Bandeiras, ali na frente do Ibirapuera, tá? Então todos eles tinham a mesma linha de pensamento, um pensamento que pensava numa arte que pudesse construir mais, pudesse melhorar a sociedade e ajudar as pessoas a terem mais consciência, mais senso crítico de todas as coisas. A Tarsila teve uma filha, a filha dela morreu antes dela. A Tarsila casou-se 3 vezes. A primeira vez que ela casou com um primo, por parte de pai, se eu não estiver enganado. Deixa eu só ver aqui, peraí. Primo materno, desculpa. Chamava André. Mas como eles estavam num tipo de relação extremamente conservadora, não servia para ela. Ela era extremamente moderna, né, para aquele momento em que ela estava vivendo. Ela morou algum tempo em Portugal. Aí as obras dela tiveram vários momentos, várias fases. E aí foi uma das últimas fases dela foi a temática mais social, né, quando ela faz aquele Quadros Operários. Ela se torna amiga do Chico Xavier. E ela vai falecer no Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo.
em 1973 devido a uma depressão. Eu não falei a filha dela morre, na verdade, devido a diabetes, tá? E foi enterrada no cemitério da Consolação. Beleza? Galerinha, qual a importância dessa pessoa para a história do Brasil? Principalmente da arte brasileira? Ela questionava, né? Ela trazia na arte dela uma ideia de questionamento. Uma arte que questionava, não era uma arte simplesmente para enfeitar a casa das pessoas. Então era uma arte que retratava a sociedade em que ela vivia e que tinha a ideia de fazer as pessoas questionarem tudo. Questionar o governo, questionar a sociedade, não simplesmente por questionar, mas é por causa mas porque quando você questiona, você se torna um cidadão ativo, né? Não um cidadão chamado de cidadão gado, né? Que vai sendo levado, tá certo? E aí, dizendo para vocês que as obras dela são hoje as obras mais caras do Brasil, as obras mais feitas por brasileiros, né? Uma das obras dela, a Bapuru, ela foi comprada por um colecionador por mais de $1 milhão. E ele tenta até hoje comprar uma outra obra dela também que não está à venda, está no museu e não está à venda. Galera, acho que é isso. Então sobre a Tarsila do Amaral é isso. Vão ter algumas questões ali para vocês responderem, muito simplesinhas. Importância também que com a Tarsila a arte brasileira muda. Lembra quando a gente falou de 1922? Aquela questão, aquela ligação do Brasil com a essência europeia, né, de só seguir o que estava acontecendo na Europa. Então, com os questionamentos e as obras da Tarsila, como da Anita Malfatti, como do de Cavalcante, enfim, eles trazem uma representação mais nacionalista, né? Então começa a se falar do Brasil pela primeira vez, começa a se representar o Brasil pela primeira vez. Antes só se representava a Europa, mesmo estando no Brasil. Então por isso que é importante a construção de toda a construção dessas obras, as construções dessas obras de Tarsila, como Anita Malfatti, enfim, desses primeiros artistas aí que dão um estopim para que o Brasil comece a produzir a sua arte, que fale dos seus, tá certo? Pessoal, sobre a Tarsila é isso. Não se esqueçam de responder o questionário. Presta atenção na hora que vocês forem colocar o número da chamada. Estou vendo que muita gente está colocando o número da chamada do ano passado. É importante saber que quando você responde o registro de presença, ele vale como frequência e o questionamento vale como pontuação para vocês também, tá bom? Importante participar toda semana, galerinha. Bom estudo para todo mundo e um abração para todos.